Saudações teatrais a todas as pessoas que se interessaram por esse vídeo. Espero que seja muito útil para as suas aulas. Meu nome é Eduardo Meira de Vasconcelos e sou professor de teatro e pedagogo, ministrando aulas de teatro desde os anos 90, com experiências em escolas formais, grupos de teatro, cursos livres e na Escola de Teatro Estúdio Cênico. Esse vídeo é uma ação contemplada pelo PROAC Direto 39 de 2021. Tem como objetivo apresentar a importância do jogo na educação e ensinar alguns jogos que podem ser realizados em aulas online ou presenciais, ou ainda de maneira híbrida. Vamos lá? Esta aula de jogos e dinâmicas de grupos para salas de aula e telas tem como objetivo apresentar jogos e dinâmicas híbridas para serem aplicadas a grupos de qualquer faixa etária, desde crianças até adultos, apenas com um simples ajuste de tempo, de duração e de complexidade. Um dos critérios para a seleção dos jogos a serem apresentados foi a possibilidade de adaptação para atividades online e/ou presencial, sendo possível sua plena realização em qualquer desses ambientes. O jogo é uma importante ferramenta para o desenvolvimento da interação entre os indivíduos para a construção do conhecimento. Segundo o psicólogo Jean Piaget, os jogos estimulam a imaginação e a criatividade, e sendo uma rica maneira de conhecer e aplicar regras. Já para Vygotsky, outro psicólogo importante da educação, as interações sociais são essenciais para a formação e o desenvolvimento intelectual. Sendo assim, o jogo é um mecanismo importante para promovê-las. Vale destacar que as relações do jogo podem ser da pessoa com ela mesma, da pessoa com outras pessoas e das pessoas com a sociedade. O jogo é parte da evolução humana. Considerando que a evolução é um crescimento, parte desse crescimento se deu através do jogar, se caracterizando pela sua semelhança com as situações da própria vida e reproduzindo diversos comportamentos da vida real. Os papéis a serem assumidos, as regras a serem seguidas, as relações interpessoais a serem estabelecidas, as decisões a serem tomadas, são algumas características dos jogos que nos remetem à própria vida. Ao jogar, simulamos comportamentos e interagimos com outros indivíduos, envolvendo diversos sentimentos, habilidades e valores. O jogo promove a interação social entre as pessoas participantes das atividades jogadas. Essa interação acontece de maneira espontânea, estimulando a criatividade e possibilitando enfrentar cada situação nova de maneira adequada, proporcionando às pessoas a maleabilidade e a ponderação para avaliar as possibilidades de soluções de conflitos e situações-problema. Desta forma, o jogo se caracteriza como nobre instrumento de formação humana, contribuindo muito no aprendizado formal e também no aprendizado social, antecipando a compreensão de diversas situações, estimulando e criando relações humanas e amenizando ansiedades sociais. Essa vivência contribui com o crescimento e a transposição dos obstáculos da evolução e do desenvolvimento. Sendo os jogos formas de desafio, eles devem conter ao mesmo tempo esforço e liberdade. E na educação, o jogo deve incluir dificuldade e alegria moral. Dito por Jean Chateau, jogar é buscar um prazer moral. O jogo permite ao ser humano encontrar sua liberdade e buscar novas maneiras de enfrentar os desafios da vida de forma espontânea e criativa. Vamos jogar? Os jogos. Antes de iniciar a explicação de cada um dos jogos, é importante descrever as funções das pessoas envolvidas. Temos o ministrante,
facilitador ou facilitadora, que provavelmente será o professor ou professora, que é a pessoa responsável por conduzir a dinâmica de grupo, explicando as regras do jogo, os objetivos e as atividades que serão desenvolvidas. Além disso, essa pessoa é responsável por mediar conflitos, orientar os participantes e ajudá-los a refletir sobre o processo e os resultados da dinâmica. Jogadores e participantes, que são as pessoas que participam da dinâmica de grupo, interagindo entre si e realizando as atividades propostas. Os jogadores devem estar abertos à experiência e dispostos a trabalhar em equipe. Para que todos os jogos sejam bem realizados, o número ideal de participantes é de 8 pessoas. Vamos aos jogos. Vou apresentar agora 7 jogos. É importante saber que todas as regras são maleáveis e podem ser adaptadas para as circunstâncias do momento. Jogo 1. Jogo do nome adjetivo. Na sequência da tela ou em círculos. O professor ou professora começa se apresentando, falando o próprio nome. E um adjetivo que se inicia com a letra do seu próprio nome. Pode-se determinar uma sequência ou deixar de maneira espontânea. Todos devem jogar e dizer o seu nome e adjetivo. Caso seja difícil para crianças encontrarem adjetivos, pode-se alterar para uma palavra que tenha a letra do seu nome. Eduardo, elegante. Ou Eduardo, escada. Jogo 2. O jogo das preferências e semelhanças. Os jogadores devem se reunir em cada lado do espaço de acordo com a sua preferência. No caso da tela, fazer por etapas. Perguntar e depois separar com a câmera ligada quem prefere a pergunta que vou dar alguns exemplos. Quem prefere doce ou salgado? Em tela, quem prefere doce, liga a câmera. Quem não prefere, desliga a câmera. Quem prefere filme ou livro? Se for num espaço, de um lado do espaço, quem prefere livro, do outro lado, quem prefere filme. Cachorro ou gato? Várias possibilidades de perguntas que possam proporcionar um conhecimento desse próprio grupo e também que as pessoas possam se conhecer melhor. Jogo 3. Jogo da contagem aleatória. Neste jogo, todos devem tentar contar até determinado número, de 1 a 5, de 1 a 7, de 1 a 10. Acontece que cada um fala um número nesta sequência, porém não podem ter 2 indivíduos que falem o mesmo número ao mesmo tempo. Assim, a contagem tem que ser interrompida e retornada ao número 1. Jogo 4. Jogo da bola invisível e ou física. Para esse jogo, precisaremos de uma bolinha, caso seja realizado presencialmente. O jogo começa com uma bola, invisível ou real, com o professor. E ele joga esta bola para outro indivíduo. No caso de uma aula presencial, ele joga a bola física e fala o nome desta outra pessoa, lançando a bola para a mesma. No caso da tela, a bola é invisível e é jogada na direção de quem vai receber ao ser dito o nome dessa pessoa. Esta pessoa, ao receber, faz a mímica de que recebeu essa bola invisível, fala o nome de outra pessoa e joga essa bola invisível. Todos devem ser chamados para que todos participem deste jogo. Jogo 5. O jogo da descrição do objeto que vejo. Para esse jogo será necessário alguns objetos que ainda não foram vistos, no caso da aula presencial, material para desenho. É sorteado ou escolhido um participante que irá descrever um objeto
que somente ele está vendo, para que os outros possam desenhar. A pessoa que está descrevendo somente pode utilizar descrições geométricas e tamanhos. Por exemplo, faça um retângulo bem comprido, onde um dos lados é bem menor do que o outro. Num dos lados maiores, faça um monte de pequenos risquinhos, um do lado do outro, em toda a sua extensão. No caso, estava tentando descrever uma régua. No caso das telas, o objeto tem que estar fora do campo de visão da câmera. No caso do presencial, o objeto pode estar dentro de uma caixa, onde somente a pessoa que descreve tem a possibilidade de visualizá-lo. Após a tentativa de visualização, todos mostram seus desenhos e, ao final, é revelado o objeto. Jogo 6. Não siga o mestre 3, 2, 1, já! Combina-se com um grupo 4 ou 5 posições com os braços e mãos que podem ser feitos facilmente por todos. Por exemplo, antebraços cruzados em formato de X. Braço esticado com a mão espalmada. Antebraços em posição paralela. Todas as posições devem poder ser visualizadas no enquadramento da câmera com a pessoa de frente para a mesma. E no caso do presencial, todos devem estar sentados em círculo. O mestre, que pode ser o professor ou um dos participantes, vai pensar numa dessas posições criadas e contar de forma regressiva. 3, 2, 1 e gritar já! E mostrar a sua posição. Enquanto isso, simultaneamente, perfeitamente sincronizados, todos devem fazer uma das posições combinadas. Quem fizer diferente do mestre, fica no jogo. Quem fizer exatamente igual, sai dessa rodada. Jogo 7. O jogo da memória corporal. Juntamente com o professor ou professora, o grupo sorteia 2 integrantes que devem sair do ambiente ou fechar os olhos. O grupo estabelece duplas e cada uma das duplas combina uma posição corporal simples, de fácil memorização. No presencial, o grupo pode escolher uma forma diferente de ocupar o espaço. Os participantes que não estavam assistindo à formação das duplas e às composições corporais voltam ao ambiente e tentam descobrir os pares de posições, como um jogo da memória, pedindo para um participante que está em posição neutra revelar a sua posição e depois pedindo para outro participante revelar. Acertando, ponto para este colega e continua a tentar descobrir outras posições coincidentes. Ao errar, a vez é do outro participante tentar descobrir as posições semelhantes. Esses são os jogos propostos para que vocês realizem atividades lúdicas tanto nas telas como presencialmente. Espero que tenham gostado e que sejam úteis para que as dinâmicas de grupo sejam produtivas e de grande aprendizado. Muito obrigado!